Oi, pessoal! Esse é o terceiro episódio do podcast de Mãe para Mãe. A cada 15 dias, eu e a minha amiga amada Tássia recebemos convidadas especiais para trocar sobre gravidez e maternidade, sempre com muita leveza. Acompanhe nosso podcast no Spotify, é só colocar de Mãe para Mãe na plataforma e no canal do YouTube da Tássia, @TassiaNaves. Segue lá para ficar por dentro de todos os episódios. Gente, hoje eu prometo um episódio muito inspirador, emocionante e cheio de boas histórias. Porque é impossível reunir essas duas musas maravilhosas, nossas amigas queridas, num papo sem emoção, né, Tássia? Opa! Sobre ser mãe, ser mulher e ser feliz. Bom, para esse papo, a gente recebe duas influenciadoras queridas, maravilhosas, duas mulheres realmente inspiradoras, Carol Célico e Lu Tranquese. É um prazer estar aqui, Muito meninas. bom muito obrigada. obrigada por chamado. A mãe do Luca e da Bela e a mãe do Antônio. Nunca mais temos os nossos nomes. Eu ia falar isso. Depois que você é mãe, você é conhecida como a mãe do fulano. ou dos. Então É isso já pode ser o nosso gancho do nosso começo de conversa. Vocês sentem que o papel muda depois que você tem um filho? Assim, esse papel de mãe, ele fica muito enraizado? 100%. Eu acho que o papel de mãe, ele acaba pautando a sua vida do começo ao fim. Pelo menos a minha, eu sinto muito isso. Ser mãe me transformou como um todo. A maneira com que eu trabalho, a maneira com que eu interajo com pessoas, a maneira com que eu penso no futuro. Tudo mudou a partir do momento que eu fui mãe. E daí, quando o seu filho vai crescendo, ele vai te moldando cada vez mais, te mudando cada vez mais. E é um prazer você ser a mãe do. Porque para muitas pessoas, principalmente no mundo do Antônio, eu sou a mãe do Antônio. E eu acho isso um prazer enorme, muito legal, ser a mãe dele. É demais. E você, Cá? Bom, acho que o mais importante é a gente lembrar, e eu estava nesses dias falando sobre isso, que toda mulher nasce com todos os óvulos que ela vai ter pro resto da vida dela. Surreal. É muito incrível. Então, acho que a gente já nasce e meninas que gostam de boneca sempre sonham em ser mães. Então, acho que do momento que eu nasci, com certeza, como a Lu, como vocês, eu imagino, a gente começa a brincar de boneca e começa a sonhar com aquele filho. E a gente passa isso pra frente também, né? Minha filha, igual. É mesmo? Que fofura, gente. Então, meninas, eu tô muito feliz em ter vocês aqui no podcast com a gente. A gente logo pensou em vocês como convidadas, porque vocês têm histórias inspiradoras. São mulheres, assim, que realmente inspiram, né? Sim. E como vocês se reinventaram, como vocês se reconstruíram e correram atrás dos próprios sonhos após serem mães. E vocês podiam contar um pouco pra gente sobre isso? Se reinventar, continuar a vida, de vocês que são também empresárias, você agora também tá atuando no ramo da moda, a Lu também. Como isso acontece na vida de vocês? Bom, quer que eu comece? Pode começar. Bom, acho que é um grande desafio para nós mulheres e vocês devem estar vivendo isso já com a gravidez e vão sentir cada vez mais. E não tem nenhuma mulher aí que está escutando a gente, assistindo, que não pense isso, né? É o maior desafio na vida feminina, no papel feminino, equilibrar profissão e maternidade. É uma loucura. Muito difícil. Já. Não tem, você vai tirar de letra. É importante a gente saber, eu acho que uma das coisas mais gostosas, assim, que me acalma muito, é saber que todo mundo passa por isso. Sim, isso é muito bom. Quando a gente sabe que muita gente, que todas as mulheres estão passando por isso, todas que querem trabalhar e serem mães ao mesmo tempo, passam por isso, a gente se acalma, né, Lu? É uma coisa gostosa. Total. Eu acho que, assim, o papel de mãe, ele não é pra ser um pesado, sabe? Uma coisa, ele é leve, ele é uma coisa que você consegue se dedicar com todo o prazer e amor do mundo e você, a partir do momento em que você tem aquele papel na sua vida, você vai analisar a sua vida e também tentar incluir as outras funções. Pelo menos pra mim foi muito isso, o papel de mãe era central. Então daí eu olhava pro meu dia, pro meu mês, pra minha semana e tentava ali colocar também o que eu achava essencial. Era um momento pra me cuidar, era um momento que eu tivesse uma realização profissional, então alguma coisa que me trouxesse isso também. Eu acho que tem muita mãe que fica em casa sem o trabalho pra fora e que acha ali na casa um momento pra ela, sabe? Eu acho isso muito importante. Você achar dentro das suas prioridades, dentro de você,
um pouco de momento para tudo, mas depois de ser mãe, eu imagino que isso para todas as mães, isso vai te pautar para sempre, sabe? Sim. Como o seu papel principal, pelo menos para mim é. E assim, você fala de uma forma muito natural dessa leveza que a gente tem que levar a maternidade. Foi assim desde o início? Foi, assim, não sei. Eu acho que a tô aqui Luciana pensando. encarou muito leve a maternidade, pelo que eu acompanhei. Não é, eu não queria romantizar, mas eu realmente me encontrei sendo mãe. Sim. Aquilo foi uma coisa que me Já preencheu arrepiar. do dia 1. Então, eu podia não ter mais nada, mas ter ali o meu filho e ter ali o meu momento com ele, eu fico emocionada porque isso realmente me Ela tá trouxe arrepiada. porque me trouxe força, sabe? Eu acho que eu vivi... Eu vou chorar também, mas a gente começa chorando já o episódio. Não, é que eu acho que a gente tem tantos desafios na vida. A gente tem. E quando a gente é mãe, a gente para pra dar valor porque realmente, Importa. sabe? Porque realmente importa estar com seu filho, estar na sua casa, vocês têm saúde e é isso. É o que só isso importa, que né? importa. Então você também dá pesos diferentes pra tudo que te acontece na vida. Isso é muito... É uma mudança muito grande quando você tem filho, muito. Essa coisa de relativizar, né? De você Total. colocar as coisas num ponto de vista, assim, muito diferente do que você colocava antes. E a força e a potência da maternidade, ela dá uma potência pra mulher que é assim... É surreal. É. é Eu surreal. sinto isso, sabia? Eu ainda nem tive o meu filho. Não, mas você tá fazendo pulmões, coração, Pulmões, você dedos, faz unhas. noção do poder da mulher? É muito forte, e assim, eu nunca me senti tão forte na minha vida. Eu também. Assim, é a mas coisa é. mais... Surreal, E né? vem de dentro, é uma força interna, assim, é algo que você fala, meu Deus, eu tô na minha maior potência. Mas você vai se sentir mais potente pro seu trabalho, pra sua casa, pra sua relação com seu marido, você vai se sentir uma pessoa mais forte pra tudo. Como um todo, pra né? todas as adversidades e também pra tudo que exige, que te exige, né? Que exige a sua força. Tudo você vai se sentir muito mais forte. Sim. E Carol, você foi uma mãe muito nova, né? E você também levou com essa leveza? Como que você encarou assim, a maternidade? Então, eu tava aqui ouvindo a Lu falar e ao mesmo tempo que eu me identifico 100% com todos os seus sentimentos. Eu lembro do Antônio pequenininho, acho que a única vez que você ficou um pouco assim, ele tava chorando com cólica. E você ajudou. Eu coloquei ele de bruços. Então, assim, acho que eu fui a primeira das A meninas. Carol foi E depois eu e estreou, você, né, Lu? da maternidade. A gente... Você foi antes, Mas daí nós eu vim... duas, né, aqui com filhos mais velhos. Bom, o meu um pouquinho mais velho, o Lucas já vai fazer 15 agora, a Isabela Meu 12. Deus, o tempo voa. Então, dois assim, adolescentes. mas eu lembro, sempre que eu vejo um bebê, que eu fui encostando nos bebês das minhas amigas, né, sempre me trouxe, e as minhas amigas falavam, nossa, mas você ainda lembra? E eu ainda lembro até hoje, é muito engraçado e gostoso, e tem esse amor, tem essa leveza, tem essa vida romântica que é esse amor da mãe para um filho, que é o amor incondicional. Os filhos podem fazer o que eles quiserem mesmo, e eu falo isso para os meus filhos, a não ser a mentira, né, que eu falo, filho, você pode fazer o que você quiser, eu sempre vou te amar. Agora, a mentira, eu nunca vou aceitar. Não, mas a gente continua amando. A gente continua amando. Até porque a mãe Mas, sabe quando tá mentindo também, né? A mãe sabe na quando tá hora. mentindo. Mas eu tava aqui vendo a Lu nessa, né, trazendo toda essa sensibilidade, essa emoção. E ao mesmo tempo, eu fui mãe com 20 anos, o Luca com 20, a Isabela com 24. Então, era um período que eu morava fora do Brasil, eu não tinha rede de apoio que a gente ouve tanto. Grupo Sim. de WhatsApp, não tinha grupo, não tinha nem WhatsApp. Não tinha amiga com Mudou filho, muita né? coisa, Mudou né, nos muito. últimos 15 Não tinha anos. Instagram para você acompanhar o que o pediatra tá falando. Às vezes você nem conseguia falar com o pediatra. Então, mudou muito mesmo. E realmente isso, assim, tá longe da família, tá longe do seu grupo de apoio, de grupo de mães. Nenhuma amiga minha era mãe ainda. Deve ter sido muito Então desafiador. foi difícil, foi uma coisa assim que não foi talvez tão romântica quanto eu idealizei e quanto hoje eu acredito que eu teria uma outra experiência, né? Então, e eu acho importante a gente falar isso, porque muita gente que está assistindo às vezes está se sentindo assim, poxa, mas ai, comigo não foi tão romântico assim, será que tem de errado comigo? E na verdade, cada uma tem uma experiência. exatamente, essa é a verdade, não né? tem receita de bolo. E esse amor, essa leveza, esse romantismo, ele tem ups and downs,
né? Ele chega às vezes em um momento, em uma idade, uma fase, depois ele muda, a criança uma hora tá muito grudada com a mãe, depois ela gruda no pai, depois ela volta a grudar na mãe, depois ela desgruda dos dois. Então acho que é muito linda a maternidade por causa disso. São desafios diferentes em cada etapa. Delícia. Show. Bom, ouvindo um pouquinho o depoimento de vocês, a gente também imagina que a maternidade é muito intensa e é muito transformadora, né? Para muitas mulheres. E algumas acabam pausando outros papéis, né? Então, às vezes, profissionalmente, carreira, né? Tem mulheres que dão uma segurada. E deixam de se reconhecer com a identidade própria. Isso aconteceu com vocês em algum momento? Eu acho que você tem que se reconhecer no meio daquilo. Porque realmente você vira, como eu falei, você tem um outro olhar para tudo. Tudo muda. A sua relação com você, com o seu corpo, com a sua vida, com o seu filho, com o seu marido. Tudo muda. E voltar a ser aquela mulher, você não vai voltar Você não mesmo. vai voltar. Você não vai. Você vai ser você com as suas características, que você vai sempre ter com a sua personalidade, mas você vai ser outra pessoa. Então você precisa achar, por isso que eu acho muito importante, até as mães que não têm ajuda, que ficam em casa, que não trabalham, você tem que achar um momento pra você. Porque você precisa se reconectar com o marido, se você é casada, precisa. Você precisa se conectar com seu filho, que acabou de nascer e que você tá conhecendo. Isso é uma coisa louca. Porque você ama mais que tudo, saiu de você, é um pedaço seu, mas você tá conhecendo. Sim. É uma outra Assim, pessoa. Gente, né? deve ser um sentimento Gente, muito maluco, deve. né? É uma loucura. Então Uma você precisa se personalidade conectar com uma personalidade, com um bebê que você ama mais que tudo, como se você conhecesse, mas você não conhece. E você também precisa achar momentos pra se reconectar com você e aprender quem você é nesse caminho, aprender. E assim, às vezes tem um dia que você é um tipo de mãe, às vezes você é outro, sabe? A vida, ela é muito dinâmica como mãe. Tem dias que você tá uma Buda super paciente, tem outros dias que você tá menos paciente e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, porque você tá... Uma coisa que eu percebo... Você não é um robô, né? Não, e você tá dando o seu melhor sempre. Pro seu filho, você nunca vai dar nada que não seja o seu melhor. Então, você tá dando o seu melhor naquele dia, sabe? Você também tem que ter essa folga de não se julgar tanto e saber que você vai dar o seu melhor todos os dias da sua vida. E cada dia é um melhor, né? E mesmo que você erre, você erra tentando acertar, né? No Sim. final das contas. É um pouco disso. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais busca, a gente quer acertar. E muitas vezes a gente faz alguma coisa que a gente não tem noção, né? Quando a gente olha hoje, ainda mais hoje que a gente tem tanta informação, acesso à psicologia, a informações do que foi feito no passado, eu gosto muito de olhar como que os nossos pais, nem precisa ir tão longe, vai para dentro da sua casa com seus pais e você vê quantas coisas que você faria diferente, quantas coisas que eles não souberam fazer e eles erraram. Às vezes tá tudo bem, às vezes não tá tudo bem, né? Às vezes aquela criança teve todo um desdobramento aí de personalidade, de escola, de maturidade, amadureceu para uma coisa, não amadureceu para outra, que com certeza pode ser que venha, sabe aqueles pais que falam assim, onde foi que eu errei? Tipo, querendo dizer que não errou em nada. Às vezes errou, né? Às vezes errou. E eu acho muito importante hoje que a gente tenha esse acesso ao que a gente pode errar ou não. E, claro, sempre permitindo o erro, né? Mas entendendo e muitas vezes colocando isso para a criança. Sim. Eu já cheguei pro meu filho e falei, filho, eu errei disso aqui. Eu falo direto. Desculpa, porque isso eu não queria ter feito dessa forma, só que eu era muito nova, eu não sabia. E eu fiz. Eu falo então, isso eu acho que dá uma oportunidade para a criança falar, tudo bem errar. Olha que legal, a minha mãe, que é, né, tudo para eles, pedindo desculpa, tendo humildade. E outra, entendendo que se ela não acertou naquilo e deu alguma coisa que não era para ter dado, ele pode mudar. Ele tá dando, a mãe tá dando uma chance de novo para ele enxergar esse erro e mudar, né? Então, e eu acho que essa história tem uma amiga nossa de infância que teve filho, tem 1 aninho, o filhinho dela, e ela falou assim, nossa, eu lembro como foi o puerpério, que horror, e eu tive depressão, e eu tive isso, e a amamentação foi um desastre, não sei o quê. Eu falei, mas deu tudo certo. Ela, mas eu ainda não sou eu. Aí eu falei, não, essa é a nova você. Sim. E você tá ótima. ótima. Não volta, né? Você tá maravilhosa, tá tudo bem, né? Você vai se ajustando. Hoje a gente tem
a gente consegue mudar, a gente consegue ser multifaceta, a gente consegue mudar o nosso trabalho muitas vezes, a gente consegue fazer escolhas novas com mais maturidade. E isso é maternidade também, né? Que a Lu falou. Maravilhoso. Gente, como vai não mudar. tem como aprender antes pra viver depois. A maternidade aprendendo a gente no erro, então aprende tudo bem. com os erros. eu acho que a maternidade é uma das únicas profissões que a gente Ninguém ensinou. ninguém ensina e não tem como ensinar. Não remunerada, sem férias, sem 13º, sem domingos e feriados. Você não tira férias, a preocupação não tira férias. E, é uma E exige profissão, tanta responsabilidade, né, gente? Porque, assim, é uma vida, educar deve ser a coisa mais difícil do mundo, Nossa, né? deve ser um desafio gigantesco. Gigantesco. Eu acredito que, assim, o bebê recém-nascido, 1 ano de vida, é o mais fácil, né? Depois que vem educada. Tudo tem desafio, Acho que cada eu fase acho. com o seu. E imagino que no começo, no primeiro ano de vida do bebê, a gente realmente foca 100% da nossa energia para eles, né? E muitas amigas e mulheres aqui nas redes sociais compartilham relatos que, assim, mal conseguem tomar um banho de 10 minutos, trocar de roupa, enfim, nessa fase. Quanto tempo que isso durou pra vocês? Isso realmente existe? Gente, assim, sem dúvida isso existe, mas eu preciso ser muito sincera e dizer que eu tive ajuda. Sim. Então, assim, eu tomei banho, eu tenho um ponto de vista da maternidade que eu preciso assumir que é super privilegiado. E as pessoas que não têm ajuda, quem está em volta precisa também entender o quanto essa pessoa está precisando de ajuda, o quanto essa pessoa precisa de um olhar, sabe? Entender que essa mulher precisa tomar um banho, lavar o cabelo, secar o cabelo, se sentir cheirosa, poder passar um creme no corpo, sabe? Quem tá de fora precisa Uma tomar amiga, atitude uma de vizinha, ser uma rede de o apoio. marido, a mãe, né? Total, E a porque, mãe assim, eu é não a tinha rede de minha apoio que mãe. você A mãe consegue. lembrar de pedir De pedir, ajuda, que às de vezes- pedir ajuda. Porque assim, De eu falar, não tinha né, minha gente? mãe, mas eu tinha Sim. uma pessoa que me ajudava em casa, eu tinha a avó paterna, Sim. sabe? Então, assim, eu tinha uma rede de apoio. Você não ter alguém que te ajude com o bebê no dia a dia, exige muito. Exige o tempo todo. E quando o bebê dormir um pouco, às vezes você tá fazendo uma coisa que é responder um WhatsApp de um trabalho, de alguma coisa assim, ou ver alguma coisa que tá faltando na casa. Assim, é um trabalho full time pesado. Então, eu não tive isso, mas fica um alerta para quem tem uma grávida ou uma pessoa que tá com um bebê recém-nascido que precisa olhar para essa mãe, porque muito provavelmente ela está precisando de ajuda. E eu vou lembrar de uma vez que, morando fora, às vezes passava uns finais de semana sem marido e sem família e sem ajuda, às vezes. E eu lembro muito nítido, quando vocês falaram banho de 10 minutos, eu lembro de colocar o Luca em frente o box pra eu entrar no banho. Ele tava dormindo, aí eu coloquei ele ali, tipo um Moisésinho, uma cadeirinha, acho que ele tinha uns 3 meses. Eu entrei no banho, foi eu entrar no banho, ele... Aí eu, ai meu Deus, desesperada. Porque a gente fica desesperada. Não, e ainda com 20 anos, com 20 era muito E bem. assim, primeiro filho, dizem que assim, tudo, né? A gente desespera. Não, ele acordava... A gente olha se eles estão respirando, assim, é o que me fala. Né? Ele acordava, eu falava, por que ele acordou? Se era pra ele estar dormindo. Aí ele dormia demais, eu falava, mas não era a hora dele mamar? Ele tinha que estar acordado? Tudo era um problema. E a gente fica mesmo muito preocupada, né, com tudo. Tudo é Eu uma acho que a preocupação maternidade enorme. do primeiro e do segundo deve ser muito Deve ser diferente. muito diferente. E também de ser mãe muito nova e ser mãe um pouquinho mais madura, velha. né? Porque assim, muito nova, primeiro filho, você fica... Eu acho que vocês duas têm histórias de certa forma semelhantes, porque a Carol morando, né, fora, longe de todo mundo, você também nova, sua mãe já tinha perdido falecido, a mãe. que querendo ou não é um apoio muito que a gente conta, acho que você né? acaba ligando pra mãe, Fortíssimo, tá né? chorando, o que será que é, né? Total, Com certeza. total. Então, assim, eu acho que vocês duas tiveram os filhos de uma maneira desafiadora e vocês levaram, assim, muito bem. Eu sou muito orgulhosa das minhas Eu amigas. também, gente. Sou Se fã das inspiramos, duas. né? Muito bem. Inspiradoras. Mesmo. Agora, vocês acho conseguiram. que a fase mais difícil, que... Coitado, será que eu falo, gente? Que Já prepara, Será que a já gente prepara. Já prepara. A mais difícil, sem dúvida, pra mim, foram os primeiros meses com privação de sono.
A privação de sono era como se eu tivesse... Enlouquecedora. E eu não bebia antigamente, hoje eu bebo, né? Mas quando eu tive as crianças, eu nunca tinha passado por uma ressaca. É uma ressaca sem fim. É uma ressaca, você acorda e dorme, você não sabe onde você tá, o que você fez, que oração, o que tá acontecendo? dia é hoje, né? Eu acho que junta com o fato de você não estar se identificando. Eu me lembro muito bem, um dia, era aniversário do pai do Antônio, e eu resolvi que eu ia fazer um aniversário pra ele, só que o Antônio era, tipo, recém-nascido, e você foi. Ela recebia Gente, 30, que 40 louca. pessoas na casa dela. E eu acordei no dia Recém-parida. seguinte e eu falei, a minha vida nunca mais vai voltar. Tipo assim, não vai ter minha vida de volta, né? Tipo, eu lembro de eu estar sozinha às 5 da manhã acordada na sala, porque amamentei e não conseguia dormir de novo. E eu olhava sozinha na sala, assim, nunca mais. Então você tem esses momentos Sei. de tipo, meu Deus. São altos e baixos, né? Tipo, será que a vida vai voltar? E daí... Mas é assim, são momentos muito... Pelo menos pra mim, foram muito rápidos. Porque logo em seguida, você se lembra que você não quer que a sua vida volte. Porque ela voltar ao normal significa você não ter ter o filho. o maior presente. Vocês vão ver, depois vocês me falam se eu não tô certa. Tá. É tipo assim, é um amor que transborda, que você olha e você tem vontade de chorar. Eu chorava de emoção, de tipo amor transbordando o tempo inteiro. Então assim, é um amor sem medida. Mas você tem isso de falar, gente, será que minha vida vai voltar? Quando que eu vou voltar a ser eu? Eu me lembro, sei lá, sentadinha, pensando, entendi, então não vou voltar mais. Mas teve alguma coisa que você achou que foi o maior desafio? Tipo, a amamentação? A amamentação foi super difícil pra mim. Foi. Super difícil. Não, o Antônio não conseguia pegar direito, eu não conseguia amamentar, daí meu leite, eu ficava nervosa que eu não conseguia amamentar, daí meu leite começava a secar, daí você começa, tá bebendo pouca água, né? Porque vem aquela visita e fala, você tá bebendo a pouca gente água. falou muito sobre palpite. Não tá no mais, outro episódio. Gente, daí eu ficava, tá, tô bebendo pouca água, alguém traz água pra mim. Ah, pelo amor de Deus, eu tomava litros de água. E enfiava lá. canjica? Tem que Não, tomar canjica, tudo. Não, cerveja tem- preta. Tudo. Todas Dormir, comer. as recomendações as pessoas te fazem, como se você já não tivesse escutado. Então você fica o tempo inteiro ouvindo canjica, água, tomar Cerveja preta. cerveja preta, o chá da mamãe, o O chá chá da disso, mamãe. não sei o quê. E daí você fica um pouco ansiosa, Um pouco muito inevitável, ansiosa. inevitável. desesperada. E daí o leite seca mais. Óbvio. Então meu leite foi secando, eu complementava, daí tem o palpite do coloca o bico de silicone, não coloca o bico de silicone. Não coloca. E daí eu falava, meu Deus, mas agora eu já coloquei o bico de silicone. Eu fazia assim, ó. Ah, mas daí o médico mandou colocar o bico de silicone. Daí ela, mas vai secar mais seu leite. E eu, entendi. Você tem vontade de chorar com o palpite alheio. De uma coisa que você tá tentando dar o seu melhor. Porque a maternidade você tá É tentando isso. dar o seu melhor Todos todos os os dias. dias. Então é óbvio que o palpite, ele é muito válido quando você tá pedindo uma ajuda. Mas às vezes, você tá ali, Muito você vulnerável, tá né? vulnerável, você não tá preparada pra tanto palpite. E eu lembro que meu leite secou, o Antônio tinha 4 meses. E o medo de falar que eu não tava mais amamentando. Eu não tinha mais um pingo de leite, tá? Já não tinha como. Mesmo se tivesse também, e tivesse escolhido não amamentar, eu acho que as pessoas têm que parar de julgar as mães. E eu tinha medo de ir na internet e falar, eu não tô mais amamentando. E antigamente era E quando pior, eu né? falei, porque, Era pior. né, vamos falar, não vou mentir. E quando eu falei, veio, você não tentou direito, mas Mesmo? como é que você fez? Tenho certeza que você deu fórmula antes da hora. E daí, cara, você tá tentando ali E assim, uma mãe administrar julgando tudo. outra mãe, né? Mas Uma sempre mulher assim, julgando é uma outra mulher mulher, sempre é. julgando uma Sim. outra mulher. Isso que é uma coisa que quem tem filha mulher tem a oportunidade, isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, tem a oportunidade de parar esse ciclo de Vicioso, né? de julgamento. Porque quando a gente tem um filho menino, e eu vi um vídeo, isso me marcou muito. Quando a gente tem um filho menino, normalmente a gente fica, ai, um menininho, que bonitinho, ai, que lindo, vai, conquista o mundo. Quando eu tenho uma menina, senta direito. Essa roupa tá te deixando meio gorda. Isso aqui, isso aqui. É crítica pra menina. Ai, Crítica você o não tempo pode sentar inteiro. assim, você não pode sentar assado, você tem que falar assim, você tem que falar assim. E eu acho que é isso que gera tanto ataque de mulher para mulher, entende? A mulher, a menina, a bebezinha, a menina, ela precisa ser acolhida como a gente acolhe os homens na sociedade, Total. sabe? Não pode ser tanta crítica, tanta cobrança em cima de mulher, porque talvez,
seja isso que gere tanta crítica hoje, que a gente tem que aguentar de outras mulheres, adultas, criadas e mal resolvidas. Mesma, né? Porque quando a pessoa te critica, o problema não é você. Não é a sua amamentação, não é o seu corpo, não é você. nela O mesma. problema é a pessoa. A pessoa está muito insatisfeita e ela está transbordando por onde ela pode. Uma dor que ela não aguenta sozinha. Então, na hora de transbordar, ela vai atacar. Vai atacando quem tá perto. Quem ela vê que tá feliz, quem ela acha que, putz, dá pra puxar o tapete, entendeu? É uma coisa inconsciente. Então, talvez se a gente olhar as nossas meninas com mais compaixão Mais empatia. e mais empatia, talvez isso gere um impacto melhor e de mais irmandade mesmo entre as mulheres. Eu sou super Mais de acordo união, com esse né? pensamento. Mais Entre união. as mulheres. Porque a união não é só hoje. Tipo, você não pode virar hoje e falar, então vamos todas as mulheres se amar? Vamos todas as mulheres resolver uma apoiar a Vamos outra? dar as mãos. Não adianta. As coisas que acontecem hoje, que a gente vive hoje, elas muito São provavelmente fruto estão de outro tempo, de né? muitos anos Passado, atrás. né? Então eu acho que a gente tem que olhar o que pode ser feito com os nossos filhos. partir da Nossa, gente. você está Futuro. infeliz com a sociedade hoje? Então o que você pode fazer para o seu filho ser mais respeitoso? Como é que você pode ensinar isso para ele ser mais empático? Então eu acho que isso é o que a gente pode mudar. Não adianta você tentar mudar a coleguinha que tá te xingando. Não. Adianta você olhar pro seu filho e mudar ele. Muito Total. bem, concordo É bem por aí. plenamente. Gente, se tem uma coisa que tem tudo a ver com maternidade, é proteção. Desde o bebê ainda na barriga, como é o nosso caso, né, Lelê? Sim. E por toda a vida, ser mãe é cuidar, é educar, é também saber proteger, mas sabemos que nem sempre podemos estar 100% do tempo ali, presentes, livrando os nossos filhos de todos os perigos do mundo. Como, por exemplo, evitar aquela picadinha de mosquito, algo corriqueiro, mas que pode ser muito perigoso, principalmente nos casos de mosquitos transmissores de dengue e de outras doenças. Sim. A boa notícia é que existe a linha da SBP para bebês, que é essa aqui. Os produtos são maravilhosos. Aqui, ó, tem o SBP Baby Repelente Corporal, que pode ser usado em bebês a partir de 2 meses, e o SBP Líquido Elétrico, que tem um cheiro suave, aquele que você coloca na tomada, sabe? Que é esse aqui. E ambos podem ser utilizados ao mesmo tempo para uma proteção mais eficaz e suave dentro e fora de casa. Com essa linha, o seu bebê fica livre de picadas e você, mamãe, muito mais tranquila. Gostaram, meninas? Partiu providenciar o kit de proteção para os babies? Carol, nesse assunto, você tem uma filha mulher e um filho homem. Você sente essa diferença na hora, assim, como que você consegue pensar num futuro da sua filha, criando ela com uma cabeça diferente da nossa geração e das gerações passadas, né, tendo esse olhar para outras meninas e mulheres com mais empatia e menos julgamento. Você sente que isso acontece nessa geração delas? Eu sinto, eu tento criar os dois da mesma forma. Tá. Assim, o máximo possível, sem... Claro que algumas coisas a São gente... diferentes. Minha filha entra no meu banheiro e eu tô tomando banho, o meu filho não pode entrar porque eu tô tomando banho. Então tem algumas coisas na idade deles, né? Sim. Que quando é pequenininho, enfim, podia. Mas tem algumas coisas que sim, a gente faz diferente. Tem outras que eu tento fazer... muito parecido, sabe? Coisas sem ficar distinguindo muito um do outro, mas tem outras coisas até que eu não acho nem por ser mulher ou homem, eu acho que é uma questão de personalidade. Eles, como a gente estava falando, né? Nasce um bebê e ela tem, ele vai ter lá metade da genética do pai, metade da genética da mãe. Sim. Ele tem também a epigenética, que é toda o entorno, né, que vai acontecer com ele, o que aconteceu na barriga, que eu também acredito muito nisso, quanto que isso na barriga passa de energia, de emoções, de, enfim, tudo que passa através da genética na barriga, e a personalidade dele, que é uma coisa que vem ali com ele, desceu... né, apareceu para você um anjinho, é ele que tá ali, é a personalidade dele. E eu deixo isso muito claro para os dois. Eu falo, vocês têm uma parte do pai, uma parte da mãe e uma parte de vocês. Vocês não têm que ficar, né, o tempo todo preocupados em, será que eu sou parecida com a mãe, com o pai? Será que eu sou mais isso, sou mais aquilo? Será que eu sou igual a essa minha amiga? Será que eu sou igual a esse meu amigo? Será que eu jogo igual? Será que eu...
sou tão bom aluno quanto. Então, essa coisa do comparar é algo muito importante para eles não se compararem. E não julgarem os outros por serem diferentes deles. Exatamente, porque a gente julga algo que a gente está automaticamente comparando. Então, essa tentativa é de não trazer comparação, a minha comparação entre eles, tanto que tem vezes que o Luca fala, mãe, mas a Isabela você deixou não sei o quê. Eu falei, sim, porque ela não adianta. A Isabela não tá nem aí se eu tirar a TV dela. Você tá. Então, uma coisa que funciona pra você não funciona pra ela. Exatamente. Então, isso eu tenho que explicar. E é maravilhoso quando eles vão crescendo, né? Que a gente consegue explicar, consegue falar de igual para igual e eles vão entendendo. Conforme a Lu também é maravilhosa, o jeito que fala, a gente fala muito igual. Então, eu não gosto de ficar falando, como criança que não entende nada. Eu também, você nunca falou, né? Não, eu também. eu acho que quando a gente acha que o bebê, por exemplo, o bebê tá aqui agora. Imagina, ele tá aqui, não sabe nem o que tá acontecendo. Aí nasce. Imagina, deixa ele aqui, não sabe nem o que tá acontecendo. Aí, de repente, a criança tá desse tamanho, e você ainda acha que ela não tá entendendo nada. Entende muito mais do que a gente dá crédito. Exatamente. Muito eu acredito que entendem muito, mais do que a gente imagina. E o que eles não entendem, eles estão armazenando como uma esponjinha no subconsciente, onde eles vão acessar de alguma forma em algum momento. Então, acho que tudo isso, essa informação toda que a gente tem hoje, ela deve ser levada em consideração sempre e a gente ensinar desde sempre. Se eu tô me comparando a alguém, se eu tô me comparando a alguma coisa, é porque eu tô insegura. De onde veio essa insegurança? Então, meus filhos, eu não vou comparar vocês com ninguém, nem entre si, nem comigo, nem com o pai, o máximo que eu puder. Mas se vocês estão inseguros, de onde vem? Então, eu acho que o amor é a palavra-chave. E cada um sabe como dar amor, como é a sua balança de amor, se é com tempo, se é com... Tem gente que fala, te amo o tempo todo, tem gente que ama dar presente. Cada um expressa de Cada um tem uma maneira. E o amor as formas de amar. O amor é o que a criança, principalmente, o que todos nós queremos e a gente está buscando o tempo todo e cada um entende de um jeito. Então, eu acho que quando você lembrar que seu filho pode estar inseguro, sim, e é normal ter insegurança, e você tentar entender como a personalidade dele vai interpretar o amor, você tem que tentar dar o amor da forma que ele entende, não que você entende. Sim. Então, acho que Demais. isso Arrasou. uma coisa Boa. que eu pratico. Demais. Meninas, vocês duas terminaram o casamento e foram em busca de viver um novo amor. Inclusive, as duas já estão casadas novamente. E isso exige muita coragem, né? Muitas vezes, inclusive, a mãe fica numa relação que não tá tão bacana por conta dos filhos. Como que é isso? Vocês podem contar um pouco da experiência de vocês? Eu acho que é sempre uma decisão muito desafiadora, né? Você seguir ou não numa relação. Porque não existe certo e errado. É desafiador você ficar, é desafiador você sair. Uma vez eu estava conversando com a Lelê e ela falou, nossa, você é muito corajosa. Daí eu falei, então, mas a outra relação da qual a gente estava se referindo, para essa pessoa, o muito corajoso dela é diferente do meu, é ficar, entendeu? O meu era sair, para ela era ficar. Tipo, é tão desafiador quanto você ficar e resolver investir. Mas é que acho que isso é uma balança que cada um sabe da sua, entendeu? Cada um sabe do seu momento em que aquilo realmente deixou de fazer sentido. E eu acho que a partir do momento em que uma relação deixou de fazer sentido para você como mulher, aquilo precisa deixar de fazer sentido para você como família. Sim. Não pode fazer sentido para você como família, porque os seus filhos vão sentir. E você não deve mostrar para os seus filhos um modelo do qual você não gostaria que ele se espelhasse. Se a sua filha merece uma relação melhor que a sua, então não esteja nessa relação, porque você vai ensinar isso para ela. Se seu filho merece uma relação com mais respeito do que a que você tem, então você precisa ter coragem para também mostrar para eles o que é uma relação saudável, o que é uma relação feliz. Agora, se você, como mulher, ainda quer aquela relação, então você vai precisar de muita coragem para se manter nela, né? Isso cada um sabe de si. Da sua vida. E na hora que você sai da relação, você se depara com um mundo. Será que estão me julgando? E eu pensava, será que estão me julgando? Porque eu me julgava de não estar casada. Então eu ficava, nossa, todo mundo deve estar me julgando. E
E na verdade, eu sei lá se as pessoas estavam pensando em mim, ninguém nem tá pensando em você. Só que você fica se julgando tanto que você fica, nossa, deve estar todo mundo julgando que eu dei errado. É verdade, Deve estar a gente fica todo mundo pensando. falando, bem, deve sabia que nem ia dar certo. Olha aí, ela desistindo de outro relacionamento. Você fica nessa, porque na verdade é você mesma que tá Na sua cabeça, né? se Tem julgando. um mix, né? Tem nossa cabeça e Mas tem eu acho que que se os julgam outros- mesmo. Mas quando julgam e você não tá nem aí, você não tá nem aí. Não, aí sim, Se outra você tá segura de si, tanto Vida que faz segue, o que né? o outro vai achar. A opinião vida do é outro sua. não importa. Não é ele que vai dormir com o seu marido, entendeu? Você que tem que saber de si. Quando você tá forte, tanto faz que o outro vai julgar. E quando você tá se julgando, tanto faz se o outro tá ou não. Porque você fica achando que tá todo mundo te julgando. Ser mulher Então- não é fácil, né? Ser É. casada é mais difícil ainda. Ser mãe é bem, Triplamente, é mas- bem São desafiador muitos mesmo. papéis desafiadores. São muitos papéis. E eu acho, ao mesmo tempo que nós duas, né, como vocês mostraram, nós duas nos separamos com filhos pequenos também, né? Cada um com um filho em idades pequenas, né? Mesmo assim, a gente casou. Mesmo assim, a gente quis acreditar no casamento de novo. Eu acho que isso é uma coisa que eu faço muita questão de dizer, porque eu acredito muito na família, acredito muito na importância que a família tem, seja lá qual modelo de família você escolhe, mas ter alguém em casa para você correr, seja esse modelo de uma pessoa, de duas, de três, de filhos, né, com 3 filhos, com 4 filhos, é uma família, é um lugar que você pode chamar de lar, que você tem a segurança ali da Sem sua dúvidas. base, das suas raízes. E a gente teve essa tentativa, né, com o segundo casamento, de trazer isso para os filhos. Porque eu entendo essa mãe que não consegue se separar, e ainda mais quando tem filhos, porque eu demorei muito para conseguir me separar, porque eu tinha filhos e por causa de um monte de outras questões, nunca é só uma questão, Sim. mas essa mulher, ela é uma mãe que está preocupada em dar o melhor para o filho, e a gente muitas vezes sabe que essa base sólida, ela vem com esse modelo, não o modelo pai e mãe, ou o modelo família em qualquer circunstância, em qualquer formato, mas ela sabe que ter mais alguém ali com ela é muito importante, né? E que dirá o pai, é muito importante. Então, eu gosto de falar, porque eu gosto de defender, eu acho que as mulheres têm que mesmo tentar, né, com todas as suas forças, eu acho muito importante, principalmente para os filhos. Hoje eu tenho filhos mais velhos, e eu sei quanto é difícil e quanto é duro, muitas vezes, para eles, né? Chega aniversário, chega Natal, chega momentos que a gente vai ter momentos pro resto da vida. Então, a Lu tem uma relação maravilhosa, né, com o pai do Antônio, encontra e tudo. Eu já não encontro tanto. Então, existe ali uma tentativa, né, Lu, sempre, de tentar trazer aquilo pro máximo que a gente pode, seja de uma forma ou de outra. Então, eu acho muito válido também as mães que tentam, e eu acho que é importante a gente deixar isso claro também, sabe? Principalmente as crianças vão sentindo em várias etapas, não só pequenininhas. Mas eu acho que não existe mundo A ideal. Blue. As crianças sentem quando não tá legal e as crianças sentem a separação. Não, tem que estar tudo bem, né? Então, Tem que eu tá acho tudo que bem. assim, você precisa, antes de tudo, tá bem dentro de você. Porque se você não estiver bem dentro de Aí você... pode trocar 20 vezes de marido. Adianta. E a relação com o pai das crianças não vai ser boa. A sua próxima relação também não vai ser boa. Então, assim, não tem certo e errado, só tem que olhar pra si. As pessoas querem olhar pro outro. Ela separou, deu certo, então eu posso separar. A outra tá casada e o marido não é tão legal, então eu posso ficar com o meu. Isso. Para De comparar de olhar. de Você novo, perde toda a sua energia olhando pra fora. Olha a sua vida, né? Você tem que olhar pra dentro. Aproveitando o gancho dessa nossa última pergunta, vocês, como a Tássia falou, casaram novamente, tão felizes, realizadas, construindo uma nova família, né, vocês duas. E eu queria fazer uma pergunta: o que vocês fariam de diferente hoje na maternidade, se vocês forem ter filhos, do que vocês fizeram no passado? Tem alguma coisa que vocês falam, nossa, hoje eu seria completamente diferente nesse aspecto se eu fosse mãe de novo? Eu penso, até porque eu penso em futuramente ter mais um filho com o Eduardo, mas
eu penso que eu vou ser uma mãe muito diferente, mas talvez isso é totalmente da minha cabeça, eu vou ser exatamente a mesma. Você só pensa, Só talvez. saberemos na hora. Totalmente diferente não, porque eu gostei muito da mãe que eu fui, mas eu brinco que a maternidade, pra mim, ela às vezes parece mais difícil e mais pesada do que para outras pessoas. Talvez porque eu sou uma mãe que não é aquela mãe assim... deixa cair, daqui a pouco levanta. Eu já não quero que caia porque vai pro hospital, vai levar ponto. E comigo aconteceram várias vezes. Então, eu sei o que eu vou sofrer, eu sei o que pode acontecer. Então, tem um pouco dessa mãe que quer ser um pouco mais leve, mas... deixa viver algumas coisas, que sim, eu deixo viver. Não são todas que eu fico assim. Mas existe outra mãe que já teve muitas experiências, então... Todas essas experiências, elas vão querer proteger o próximo, né? Nossa, não, isso aqui não deu certo, então não vamos repetir. Então, acho que é uma nova mãe, né? Principalmente no meu caso, que teriam mais de 15 anos, 12 anos de diferença. Nossa, é muita diferença. É muita diferença, mas ao mesmo tempo é uma mãe mais madura, né? Uma mãe com 20, uma mãe com 35, como eu tenho hoje. Então, é bem... E eu acho que nem só a mãe mais madura, mas a mãe de um terceiro filho. Porque às verdade. vezes eu penso, as pessoas falam, seja mais leve. Com o meu primeiro filho, eu fui mais assim, mais rígida, eu vejo que ele é mais tímido. A minha segunda filha, ela é toda do mundo. Mas eu acho que no primeiro filho não tem como. Mesmo com essa, assim, ouvindo seus conselhos, eu não sei como vai ser, né? Gente, mas Cada mãe é de um jeito crítico também. de obra pronta. Depois que você teve o primeiro filho, você fala, eu faria super diferente, seria super mais... Então... Sim, mas você precisa ter o primeiro filho. Não adianta você ficar criticando quem você foi com a bagagem que você tinha. Você tinha aquela bagagem. Total. Você não tinha filho. Como é que você ia fazer diferente? A gente tem que aceitar o que a gente é naquela hora e o que a gente doa naquela hora. Sim. No terceiro filho vai ser diferente, não tenho dúvidas, porque você tem a bagagem do Vai ser primeiro e do mais segundo. leve. Você tem a bagagem da vida A também. Porque a maturidade, maternidade, ela não se faz só de mãe. Ela faz de você como empresária, de você nas suas relações interpessoais, tudo te molda pra ser mãe, entendeu? Então não é assim tão... eu teria feito diferente. A gente fica romantizando. Mas não tem como fazer diferente, como, porque né? você não tem como ser outra pessoa. Não. Você era aquela pessoa no seu primeiro filho. Eu também era aquela pessoa. Queria proteger, meu Deus do céu, o Antônio com resfriado de novo. Eu queria matar o amiguinho que passou o resfriado. Tá bom, mas era a minha primeira maternidade, era a minha primeira experiência. Eu ficava apavorada. Aquilo ali parecia que ia roubar meu mundo inteiro. Então, eu acho que eu vou ser diferente... Mas eu acho que eu vou ser diferente mais comigo. Eu acho que eu vou me cobrar menos. Tá. Eu acho que eu vou esperar menos perfeição de mim. Porque isso é uma coisa que eu vejo que eu já faço. Você já é uma pessoa perfeccionista. Não, e se eu cobra. já... Exato. já tem E se eu cobrado já menos. passo há anos da vida tentando me cobrar menos. Então eu acho vai que conseguir. talvez isso seja uma coisa que eu vou fazer menos. Vou me cobrar E menos. que bom que vocês duas terão essa oportunidade e desejam isso, né, Se Deus gente? quiser. Já queremos bebês Já para queremos ser bebês. amigos dos nossos. Dos nossos, Joaquim é e isso Francisco mesmo. estão esperando amiguinhos. Ainda você... No Maternidade Sem Maternidade Renúncia. Sem Renúncia. Tá. Eu acho que a gente finaliza assim. Essas meninas falam muito bem, né? Falam muito. Não, falam muito bem. E pra gente finalizar aqui hoje, aquela pergunta: existe maternidade sem renúncia? Não conheço. Se alguém conhecer, deixa aqui nos comentários. que eu Realmente, tô você querendo. precisa É a renunciar. resposta da... Na verdade, não existe maternidade sem renúncia, não existe vida sem renúncia. Nenhuma escolha que você Cada fizer escolha na é uma sua renúncia. vida, você vai poder deixar de renunciar a outra. Você escolheu usar preto, então você não tá de branco. É simples, a vida é assim. A gente tem medo de fazer escolhas, porque a gente tem medo de pagar o preço por elas. Mas se são você não fizer a necessárias. escolha, vão escolher por você. Então, você precisa escolher e renunciar de outras coisas. Você não pode ter a liberdade de uma pessoa que não tem filhos, tendo filhos, assim. São Sim. coisas básicas que, se você é uma pessoa mimada pra vida, você não vai Aceitar você não que vai não tem aceitar. renúncia. Mas a partir do momento que você precisa aceitar. A partir do momento que você tá no jogo da vida, você vai ter que entender um dia que você vai ter que renunciar e é isso. É isso. É uma das minhas frases favoritas da vida. É Cada verdade. escolha é uma uma renúncia. E A aí vale Alessandrinha pra fala maternidade isso. também. Mas É o que você verdade. falou, você escolheu preto, usar preto hoje, você não deixou de usar branco.
É um exemplo ridículo, mas é real. isso acontece em tudo da sua vida, tudo. Não é só pra maternidade, mas é bem por aí. Vamos renunciar a muitas coisas, amiga. Muitas Com os coisas, tô nossos preparadíssima. filhotes. Não vejo a hora, E vou gente. receber Tô muitas louca pra coisas. renunciar. Louca pra renunciar. Tô louca pra anunciar. Chega eu tô logo. louca pra renunciar também na minha próxima gravidez. Tô louca pra renunciar a horas de sono. Então, É isso. Porque eu tenho um bebê. É eu tenho isso. muitas horas de sono hoje, porque eu tenho um filho de 8 anos. É engraçado que o meu Entende? marido fala E pra tudo mim. passa. Tem que aproveitar muito, porque É. passa. Ele pergunta pra mim, mas você dormiu bem essa noite? Eu falo, não, mas tá tudo bem. Eu não vou mais dormir bem. Por um tempo também. Por alguns tá tudo bem. anos. E é isso, e eu não tô sofrendo por isso, porque eu sei que é um momento da minha vida e que ter o meu filho é tão Mais importante que qualquer maior que dormir sono, bem. né? Assim, pra mim, porque sono pra mim não é uma coisa que me incomoda tanto, né? Daqui a uns meses Vamos, a gente gente, vai vamos ver o que ela vai Essa falar. ela vai Tá repetir. A Carolina tá olhando pra minha frase. Mas eu falei, vou ficar quieta, né? A Carolina tá melhor assim, ó. Corta e aí põe um Corta meme pra para. ela. A gente volta daqui a Olheira, uns meses, sem tá? produzir. A gente volta sem barriga e com olheira, tá tudo certo. Gente, vamos lá. Carol, a gente não pode terminar esse papo sem falar do seu projeto, Fundação Amor Horizontal, que é um projeto lindo que eu acompanhei desde o início. Literalmente. E, literalmente, eu vi acontecer. E eu queria que você contasse um pouco para as nossas seguidoras que estão nos assistindo e que estão pensando em, de fato, adotar uma criança. O que você acha sobre esse assunto, assim? Como que você vê a adoção, principalmente para uma mãe ou para um pai ou para uma família que não consegue ter um filho naturalmente, e tem esse sonho, e quer realizar esse sonho? Olha, eu sou uma pessoa que incentiva, sim, a adoção. A gente tem mais de 70 mil crianças atendidas na Fundação. Não vou saber que número exato são crianças em fila de adoção, mas existem milhares, eu não vou saber exatamente o número do Brasil, mas existem milhares de crianças esperando serem Uma adotadas, família. né? E até levanto aqui um ponto, que eu acho que é o ponto crítico que a gente tem desse assunto, é a burocracia muito intensa e muito grande, sim necessária, mas ela tem que ser ágil, porque as crianças vão crescendo, os pais vão envelhecendo, os pais que querem ter filhos e querem adotar vão envelhecendo, as crianças vão crescendo também e ficando tristes de não terem uma família. E eu não acho que tem a idade certa, eu acho que essa coisa de bebê, de criança, de adolescente, a gente vê crianças desejando amor. Crianças, por isso chama a Fundação Amor Horizontal. Eu gosto muito de falar do amor e eu entendo que essas crianças estão aí ansiosas, pedindo amor. E quantos pais têm tanto amor para dar? Então, acho que o importante nessa história toda é você ir em frente, você enfrentar esses problemas, você correr atrás, bater em porta, bater nos documentos lá da burocracia, a gente tentar facilitar isso cada vez mais, Mas juntar, é verdade, né? A isso. burocracia, ela atrasa tanto esse processo. Às E é uma realidade triste, mas é uma realidade de que as crianças mais novinhas são sempre as mais procuradas, né? Então, se o processo de burocracia atrasa muito, a criança acaba crescendo e desistem os de pais também adotá-la, envelhecem, sabe? desistem também. Então, isso é triste uma adoção ser tipo assim, a pessoa desistir por causa do processo, né? E acontece. Parabéns pelo projeto. Parabéns, Assim, maravilhoso. eu acompanho desde o início. Obrigada e a sou fã. vocês. Obrigada em divulgar aqui nesse canal maravilhoso de vocês. Imagina. E quem quiser conhecer, amorhorizontal.org. Isso aí. A gente avisou, né, que esse episódio seria emocionante e cheio de histórias inspiradoras. Meninas, foi maravilhoso receber vocês aqui. Muito obrigada por participarem. Esses momentos tão sensíveis, falar um pouco da maternidade, das histórias de vocês, porque tocaram, com certeza, muitas mães que estão aqui nos assistindo, futuras mães, que nos ouvem neste momento, né, Lelê? Com certeza, foi muito especial estar com vocês. Obrigada. Obrigada a vocês. Minhas irmãs do coração. Amo Foi vocês, maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi incrível. Obrigada, menina. Obrigada Obrigada pelo a vocês. papo. E um lembrete para vocês que estão aí nos assistindo. Acompanhe nosso podcast no Spotify. É só procurar De Mãe para Mãe na plataforma.
e no canal do YouTube da Tássia, @TássiaNaves. Segue lá para ficar por dentro de todos os episódios. A cada 15 dias temos novidades. É isso. Obrigada, amiga. Obrigada, Lu. Obrigada. Até o próximo.